Hoje está uma manhã tão agradável, um vento tão gostoso, um clima tão bom e nada melhor do que a gente fazer aqui uma reflexão, um estudo. E para começar, eu gostaria de falar que é possível sim falar de Deus com eloquência, conhecer profundamente a Bíblia, exercer dons impressionantes e até repartir tudo com os pobres. E ainda assim, não se parecer com Jesus, não é verdade? Essa é a advertência que está no centro de 1 Coríntios, ali no capítulo 13. O texto bíblico é conhecido por apresentar o retrato do amor de uma forma muito especial, de uma forma sublime. 1 Coríntios é uma carta que Paulo escreveu aos cristãos de Corinto, uma comunidade que ele havia ajudado a formar. Era uma igreja ativa, próspera, rica em conhecimento, em dons espirituais, em dons de profecia, de línguas, mas havia ali divisões, orgulho e comparações. Dons destinados ao serviço estavam se tornando motivo de superioridade, de rixa, de intrigas. No capítulo 12 e 14, ali antes e após o capítulo 13, Paulo orienta a igreja sobre os dons espirituais. E bem no meio, no capítulo 13, fala do amor. Observa que esse capítulo não é uma pausa romântica entre dois capítulos que retrata dons espirituais. Veja, o capítulo 13 ele está ali justamente para mostrar que os dons só têm verdadeiro valor quando são conduzidos, quando são exercidos pelo amor, por meio do amor e através do amor. Paulo usa uma sequência de exemplos. Alguém poderia falar línguas humanas, línguas angelicais, compreender todos os mistérios, possuir uma fé capaz de mover montanhas e entregar todos os seus bens aos necessitados. Mas, sem amor, falar em línguas seria apenas barulho. O conhecimento e a fé, por maiores que fossem, não bastariam. Até mesmo entregar tudo aos pobres não teria valor espiritual diante de Deus. Tudo isso poderia impressionar as pessoas, mas não revelaria jamais o caráter de Cristo. Depois, ainda no capítulo 13, Paulo não oferece uma definição abstrata. Pelo contrário, ele mostra de forma concreta como o amor se comporta quando a convivência se torna difícil. O amor é paciente e bondoso, ele diz. É paciente quando alguém nos decepciona e nós resistimos ao impulso de ferir de volta. Ele é bondoso quando fazemos o bem sem esperar o reconhecimento, sem esperar nada em troca. O amor não se inveja, não se vangloria e não busca os próprios interesses. O amor, ele não transforma toda conversa numa disputa, nem toda ofensa precisa ser uma dívida, algo que precisa ser devolvido, cobrado de volta, entende? Ser retribuído. Paulo também diz que o amor não se ressente do mal. Isso não significa fingir que nada aconteceu, que não doeu. Significa, na verdade, não guardar cada ofensa para usá-la mais tarde. O amor reconhece a ferida, mas não traz o passado de volta a cada nova discussão. O amor não permite que uma dor antiga continue provocando novas dores. São águas passadas. Veja, isso não significa fechar os olhos para o pecado ou chamar o erro de certo. Em 1 Coríntios 13, verso 6, Paulo afirma que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor permanece ao lado da verdade. Além disso, o amor procura restaurar e salvar, não simplesmente vencer uma discussão. Entende? Quando lemos o capítulo 13 à luz dos evangelhos, um rosto, ele começa a brilhar, ele começa a aparecer. É o rosto de Jesus. Durante a última ceia, na noite anterior à crucifixão, os discípulos chegaram a discutir sobre quem era o maior. Jesus, porém, pegou uma toalha, colocou água numa bacia e lavou os pés deles. Ele era o mestre, mas serviu.
Sabia que Pedro o negaria e que Judas o trairia. Mesmo assim, amou os seus até o fim. Depois ainda ordenou: assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Esse mandamento de Jesus não ficou restrito àquela sala, àquele ambiente. Veja que, ao escrever aos Coríntios, Paulo mostrou como esse amor cristão deveria aparecer na vida deles. E a mesma mensagem chega até nós nos dias de hoje. 1 Coríntios 13 não foi escrito para ficar no passado, mas para ser vivido no dia a dia, ainda hoje. O verdadeiro teste desse amor acontece em casa, quando estamos cansados, chegamos do trabalho cansados, mas a esposa, o marido ou os filhos querem atenção. Na igreja, quando somos contrariados, e nas conversas em que poderíamos sim ferir, mas escolhemos agir como Cristo. Paulo encerra o capítulo lembrando que a vida não será sempre como é agora. Não. Hoje conhecemos apenas em parte. E os dons ajudam sim a igreja a cumprir a sua missão. Mas quando Cristo voltar, veremos o Senhor face a face. Os dons terão cumprido seu propósito. O amor, porém, permanecerá. Porque, veja, o próprio Deus é amor. É por isso que Paulo conclui: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Isso está lá em 1 Coríntios 13:13. Enquanto o dia da volta de Cristo não chega, somos chamados a viver esse amor aqui e agora. Até vermos Jesus face a face, a maneira como amamos deve mostrar ao mundo quem Ele é. Afinal, Deus é amor. Que este mesmo Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.